Eu acho que eu sou mais poeta. Eu tô... O Augusto de Campos não tem um livro que eu nunca cheguei a ler. Tenho um desejo, nunca comprei. Quero comprar, quero ler. O chamado Não Poemas. Eu nunca cheguei a ler, mas a ideia do título já é uma provocação. E eu cheguei a uma época, no ano passado, a cogitar que eu poderia dizer que o meu trabalho atual seria de produção de não raps. O que eu estou fazendo é praticamente quase que não rap. Música, pensamento, chão. 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 Claro que no começo eu tinha muito isso, de ficar muito, né, um pouco cabreiro do que as pessoas iam achar, se iam gostar ou não iam gostar. Mas o que eu penso muito é em inventar uma maneira muito original, no sentido de ser um modo inventado por mim e que expresse a minha individualidade mesmo, em termos de expressão. Quer dizer, isso foi redundante, mas enfim, que seja só meu. Eu acho que agora, quando eu estou fazendo essa coisa de fazer um tipo de rap que é híbrido, que não dá para você identificar se é exatamente rap, mas que é meio que tem uma pegada rítmica do rap, mas flerta muito com o formato poema, esse tipo de poema que é feito para livro. Eu estou feliz porque eu estou chegando nesse caminho. E também não quero ficar preso a isso. Vai chegar um momento que eu quero parar de fazer isso, de fazer poema rap, talvez, sabe? Quero também fazer outra coisa, outras linguagens, enfim. Então o objetivo é me libertar das amarras da linguagem, dos padrões da linguagem, entende? Eu acho que tudo vale. Eu acho que qualquer... Primeiro que o fato poético em si pode de repente, politicamente, significar um estímulo a injustiças políticas, sociais e tal. Então, isso, entendeu? Então, é meio que um caminho, uma faca de dois gumes, entende? A gente pode se ferir com um fato genialmente poético, de repente. É meio que complicado isso. Mas não, isso, apesar que eu acho que isso não deve inibir o poeta de fazer poesia, sei lá. Desde que surgiu isso aí, eu não me identifiquei com a qualidade estética mesmo do que estava publicado ali, no primeiro número da revista. Eu lia e me sentia realmente assim, não é nem com raiva, eu não tenho raiva do que eu acho ruim. Às vezes eu tenho até raiva por outros aspectos. Não para ser contra a liberdade das pessoas estar por aí fazendo a arte ou poesia do jeito que elas quiserem e tal. Mas quando no Brasil a gente já tem um acúmulo histórico de má qualidade da educação e do pensamento, e que esse tipo de produção que tende mais para o panfleto do que para a criação artística ou filosófica, sei lá. Quando esse tipo de produto artístico tende a ganhar destaque na sociedade, nos meios de comunicação, de um modo e que você não vê circular com o mesmo grau de ênfase uma crítica a esse tipo de arte produzida ou de produto, sei lá, aí eu me incomodo. Meu incômodo não é direcionado especificamente para esse movimento de poesia, de arte periférica ou de arte, sei lá.
a marginal. Mas é um incômodo em geral mesmo para a falta de uma de uma tradição, sei lá, de um mecanismo coletivo constante na sociedade para se discutir qualidade das coisas todas. Isso me incomoda pra caramba. Eu quero... O panfleto em si não vai ser algo ruim, mas eu gosto de pensar nas dinâmicas de socialização de todas essas produções da cultura. Então, há uma ausência da crítica nos mecanismos de convivência entre as pessoas. Isso com relação a tudo. Isso envolve a educação no sentido geral. Então, a qualidade da leitura, as pessoas investem muito pouco em pesquisa. As pessoas, quer dizer, são preguiçosas para ler um texto. Tem gente que, você vai ler um texto. Se você não compreendeu, tem alguns termos que você não conhece no texto, você deduz que já tem uma opinião sobre aquilo e sai por aí falando um monte de merda. E pronto. Entendeu? Então isso existe muito. Então eu acho que o panfleto em si não vai incomodar. Mas há uma carência com relação a uma melhoria da qualidade da leitura, da interpretação. Eu acho que é o fato da qualidade da leitura ser tão pobre no seio da sociedade que faz com que produções, de repente, mais inovadoras fiquem meio jogadas para o escanteio, entende? Até hoje, eu fui com o Cria Poesia, um grupo que pertence a... Quer dizer, não existe mais, mas é um grupo de poesia que pertencia a uma ONG daqui de Salvador, chamada CRIA, Centro de Referência Integral de Adolescência. Então, um poeta carioca, mas que morou muito tempo aqui, o Zeca de Magalhães, ele criou esse grupo de formação com foco em arte e educação e tal. E ele incentivava muito os jovens do grupo a pesquisar bastante. Ele tinha muito debate filosófico, político, tudo em torno ali mas todo mundo tinha que ler, sabe? E tinha pessoas de diversas idades e tal. Então eu fui influenciado tanto a ler, pesquisar mais texto poético mesmo e também crítica literária através desse grupo de Cria Poesia. Mas como eu comecei a ler a biografia que Paulo Leminski escreveu sobre o Basho, que é o maior nome do haikai, e aí eu comecei a criar uma associação entre o formato do haikai, que é um poema muito sintético, muito curto e tal, com o formato do rap que eu estava fazendo, que eu estou fazendo. Isso, claro, me dá um certo prazer, sabe? Mexe um pouco até com a minha vaidade, né? Poxa, eu estou criando um rap conceitual, inovador e tal. Mas depois de um tempo, eu até comecei a divulgar no Facebook, eu mandei links em off para algumas pessoas e tal. Não, isso aqui dizendo, pô, isso aqui é um rap, é o haikai no rap e tal. Mas depois de um tempo, ali mesmo assim, esse ano ainda, eu lendo no dicionário fui ver que a ideia de síntese não significa necessariamente algo curto. Um romance pode ser considerado uma síntese bem feita. Um rap do Racionais MCs, por exemplo, aqueles raps quilométricos, também são uma síntese. Aí eu falei, pô, comecei a me enjoar com isso. Eu falei, de repente,
como eu tenho tendência espontânea a ser prolixo, comecei a viajar que de repente os meus poemas raps, em geral, são abreviados, mas não necessariamente uma síntese. Talvez não seja então uma síntese no sentido de ser mais síntese que um romance de 1000 páginas, sei lá. Então eu achei meio redundante dizer isso. Aí parei de falar. Agora chama de poema rap. Não é porque eu sei que Maca é muito focado na oralidade, não só Maca. A galera que é ligada ao rap é muito presa na oralidade e não tem muita experiência com texto. E aí, quando vai escrever por texto fica uma desgraça. Mas não todo mundo, claro. Deve ter. Entendeu? Ah, sim, eu queria falar do Ronald Augusto, que é um cara ligado à literatura negra que eu conheci agora e na casa de... eu estava na casa de... Não conhecia o trabalho dele, quando eu estava na casa de... Antes de assistir o Self Poesia com o Ronald Augusto, eu estava na casa de Alex Simões, ele me mostrou alguns 2 textos, eu acho, dele, um livro. E quando eu li, eu falei, porra, de foder demais. É algo muito diferente do que eu já vi de literatura negra. E eu não conhecia, entendeu? E esse Ronald Augusto não tá bombado por aí, que nem tá Maca, entendeu? Por aqui, não vejo ninguém falar. É isso. Me identifico muito com a poética de... Primeiro eu vou falar quem estava mais perto de mim, que eu me influenciei muito pela poesia de Zeca de Magalhães, que foi esse meu educador também e tal. Que eu cheguei comecei a fazer poemas sem título, que isso para mim tem um significado enorme, existencial, através desse tipo de influência de Zeca, do que ele escrevia e também de por exemplo, Paulo Leminski, por exemplo. Mas aí, eu gosto muito de Paulo Leminski, gosto de... Mas não conheço tudo, porque eu leio muito pouco, mas não conheço tudo, por exemplo. Estou começando a me aprofundar mais em pesquisar e ler a obra de João Cabral de Melo Neto, porque eu sou uma pessoa que eu desejo muito mais chegar num grau de precisão que um poeta como, por exemplo, Augusto de Campos ou João Cabral de Melo Neto tem. Quer dizer, eu desejo muito, mas percebo que o que eu acabo fazendo não chega a ser nem metade daquela precisão, no sentido da construção mesmo do poema. Eu tenho isso como um sol, como um foco e tal. Gosto muito do que James escreve como poema. E também a minha poesia tem muita influência do que eu leio de prosa, principalmente prosa filosófica ou teórica, tanto faz assim. Então eu gosto do que James escreve como cronista. Gosto de ler Nietzsche. Enfim, algumas ideias mais gerais de Nietzsche sobre a cultura. Enfim, eu acho que o Emicida é um bom rimador, mas não necessariamente um cara que esteja preocupado com a produção de poesia. Apesar de que eu acho que ele é um cara que tem talento pra caramba, mas o que ele tá fazendo, por estar muito engajado com o entretenimento, a produção, a riqueza poética do trabalho dele tende a não aparecer muito. Que eu acho que acontece com muitos poetas por aí. Que eu, por estar envolvido com rap, a vaidade, o desejo de estar no palco, tem horas que fala mais alto. O lance de você fazer rap, porque o rap está muito mais... Por mais que seja historicamente um movimento artístico contra-hegemônico e tal, dentro da maioria dos MCs tem ali
um desejo de estar no centro dos holofotes, entende? Tem isso, entendeu? Eu já tive muito isso e tal. Mas também sempre tive um pé nesse movimento mais de poetas que pesquisam linguagem, enfim, inovação de expressão de linguagem e por estar meio que ainda engajado, mantendo alguns laços com poetas que são mais dessa tendência mais de resistência estética, eu inventei essa onda de fazer esses poemas que são praticamente algo meio assim de tão estranho, tendem para rejeição. Claro que sim. É só o problema de você. Quando você está... Primeiro, tem aquela coisa, eu demorei anos e anos. Se eu já tivesse com um grau de notoriedade muito alto, sem ter mergulhado bastante em pesquisa, em pegar poemas e mostrar para os colegas e receber pitaco e tal. Se não tivesse há alguns anos já nesse movimento, eu já estaria no centro das atenções com um trabalho extremamente medíocre. Claro que de repente sempre tem a possibilidade de eu achar que meu trabalho é bom e que especialistas cheguem a dizer que é uma merda, sei lá. Mas pelo menos eu tive esse tempo de maturação, entende? De fermentação do meu trabalho. E se você está... O problema de você estar no centro dos holofotes, com notoriedade, é a vaidade de falar mais alto que o compromisso do poeta com a invenção, entende? O meu trabalho atual tende mais para a poesia que para o rap? Não sei, porque muita coisa do rap com certeza é muito poético e tem muita coisa de poetas que publicam livros e tal, escritos e tal, que são horríveis, fraco pra caramba, não diz nada como inovação. Enfim, até hoje, eu não estou ouvindo muito rap com frequência, mas se eu for ouvir rap, eu sempre vou ouvir, prefiro mil vezes ouvir os raps antigos, do Racionais, que, porra, se eu for ouvir Racionais agora, minha pele arrepia na hora. É como se eu estivesse ouvindo pela primeira vez o Racionais. Se eu for ouvir o disco antigo do Black Alien, é a mesma coisa, entendeu? E eu não sinto isso com relação a um monte de poetas que fazem rap por aí. Então, essa é a questão, entendeu? Acho que é isso. As pessoas têm dito que eu me pareço muito fisicamente com o Criolo e tal. As entrevistas que eu já assisti na televisão do Criolo, dá pra perceber que ele é um cara muito simpático como pessoa e tal, mas eu não suporto o trabalho artístico dele. Ele tem acesso a uma produção musical, banda, por exemplo, enfim, muito melhor da que o ativo, mas eu acho que o texto que ele escreve é horrível, eu não suporto aquilo, sério mesmo.